Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre hepatites virais. Nós estamos no mês de julho, o mês que faz esse alerta sobre as hepatites virais. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o tratamento, plano de erradicação da doença. Aproveita essa oportunidade para ligar para cá, fazer sua pergunta. Você pode tirar sua dúvida no 0 Operadora 11 3337 5886. 3337-5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram também, @Denise Luque. É uma excelente oportunidade de você esclarecer sua dúvida, faz sua pergunta lá no meu Instagram. Eu habilitei hoje aquela ferramenta de perguntas, então vai lá, deixa a sua também, que você vai ter ela respondida durante o decorrer do Consulta ao Doutor de hoje. Você que nos assiste pelo YouTube, seja muito bem-vindo. YouTube é mais uma ferramenta para nos manter conectado, mesmo que você não tenha uma televisão à sua disposição, faça isso pelo seu smartphone, pelo seu tablet, computador. O canal é Hit TV, se inscreva, ative as notificações, porque aí você não perde nada. Para você que quer saber um pouquinho mais dos bastidores aqui da Hit, @TVHit lá no Instagram, tem vídeos todos os dias, e o Facebook também tem sempre atualizações, Hit TV Oficial. Tenho o prazer de receber hoje a doutora Mônica Viana, que é hepatologista. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria receber você aqui. Super obrigada pelo convite, adoro vir aqui. Nós estamos no mês de julho. Isso, julho amarelo, o mês mundial das hepatites virais. E a gente está com essa premissa que, na verdade, é um plano da Organização Mundial de Saúde, né, de erradicação da hepatite C até o ano de 2030. Isso se deve aos excelentes, excepcionais tratamentos a que a gente vem tendo acesso. Então, aqui no Brasil, desde 2014, a gente tem essas medicações de altíssima eficácia. São comprimidos por via oral, tratamentos de 3 meses a 6 meses, então nada a ver com o passado, quando a gente usava só medicação injetável e caía cabelo e os pacientes tinham muita dor, febre durante o tratamento, emagrecimento. Hoje é muito simples, fazer o tratamento, e a gente, graças a Deus, tem acesso a excelentes tratamentos, inclusive pelo SUS. Tá. Então, o mês de julho, então ficou julho amarelo. Eu gosto dessa coisa de um mês e uma cor, né? É um alerta, então é mundial, é para falar mais sobre o assunto, que são as hepatites virais, também falar sobre tratamento, porque pelo que você contou, há muitos mitos e dúvidas ainda sobre tratamento e o plano de erradicar essa doença mundialmente. Legal. Explica pra gente, então, você já deu uma dica, falou que a hepatite C, é só hepatite C que é viral ou não? Não. São todas essas virais, as hepatites virais, que é o julho amarelo. E aí a gente vai contar um pouquinho de cada uma. Hepatite C, porque ela é a doença hoje que a gente tem paixão mais de falar, porque ela é a doença que mais evoluiu, gente, em cura nos últimos 20 anos em medicina. Então é sensacional, né? Quando eu comecei a tratar hepatite, a premissa era de curar 6% das pessoas. 6% das pessoas, né? Eu não sou velha ainda. E a gente vê essa evolução, é uma coisa que eu choro com os pacientes ainda, eu me emociono muito, porque antigamente era uma guerra para você conseguir curar uma hepatite C. E hoje, desde 2014, eu tenho 100% de cura dos pacientes que eu tratei desde 2014. Então, esse foi um sonho como médica, um sonho como hepatologista. E desde que eu fui apresentada a esses novos tratamentos, eu choro várias vezes ainda, porque é uma revolução no nosso mundo, né? Doutora Mônica é muito conhecida na área. Eu, apesar de não ser médica, eu sigo muitos médicos e ela realmente é referência, professora, e muitos profissionais médicos que eu recebo aqui no Consulta ao Doutor tiveram aula com a doutora Mônica e contam que tudo que sabem sobre a área dela foi ela que ensinou. Então, é referência no assunto, né? Hoje você fala em 100% de cura da hepatite C, que antes era um grande tormento e sofrimento, né, doutora? Agora, já que nós começamos a falar sobre a hepatite C, como é que pega a hepatite C? Então, a hepatite C é
é uma virose, né, de transmissão principalmente parenteral. Então, a gente tem mais contágio por sangue e hemoderivados, então transfundiu plaqueta, mas a gente tem uma super preocupação com, por exemplo, transfusão sanguínea antes de 1992 no Brasil. Porque depois disso a gente tem um teste que a gente chama de ELISA, de terceira geração, que ele tem uma segurança muito boa para identificar se aquele sangue está contaminado ou não. Então a gente passou a ter um sangue muito mais confiável para transfusão no Brasil depois dessa época. A gente tem também a acupuntura, que eu sempre falo, gente, alicate de unha, espátula, pauzinho de tirar o excesso de esmalte. Tudo isso pode ter ali o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B, e o que dura menos é o vírus HIV, mas todos eles podem estar ali na bordinha do esmalte, na bordinha da acetona. A gente fala em maquiagem, né, Dê? Quando a gente vai, assim, por exemplo, né, num programa de TV e dá tempo, não chega em cima da hora e faz a maquiagem, o batom, que pode portar alguma coisa, se a pessoa que usou aquele batom anteriormente a você tem alguma lesão de boca, por exemplo. É suficiente? Então, limpar, usar álcool, mas assim... Álcool, tá. Não mas... só passar um papel e limpar. Não, só um papel não. E veja bem, depende do vírus, né? O vírus da hepatite B, ele sobrevive mais do que os outros fora do corpo. B de bola. Tá. E a hepatite B de bola, gente, é um mundo já completamente diferente da hepatite C de casa. A B de bola não tem cura. A B de bola, os próximos 5 anos que a gente vai ter de novos lançamentos de medicações, infelizmente, provavelmente ainda não vão curar esse vírus, porque ele tem uma partículazinha do vírus, né, que é o cccDNA, que eu falo que tem um casamento insolúvel. Uma vez que ele entra no nosso organismo, ele se integra ao genoma da gente, né? Ao nosso genoma. Então passa a fazer parte. A doença, faz parte. O vírus passa a fazer parte. O nosso organismo não reconhece ele como estranho. E aí a gente não se defende muito dele. Então é um vírus que a gente tem uma preocupação imensa. E é um vírus que, por exemplo, o vírus da hepatite C, você tem que quase sempre ter uma cirrose para evoluir para um câncer de fígado. E o vírus da hepatite B, não. Ele pode passar de um estado simplesmente de hepatite direto para aparecer um nódulo, um câncer de fígado. Então, essas hepatites, elas são completamente assintomáticas. A maior parte, vamos dizer que 90%, 95% das pessoas que são portadoras das hepatites crônicas, principalmente B e C, Denise, elas não sentem nada. Elas não têm nada daquilo que a população espera que seja uma hepatite viral. Não tem olhinho amarelo, não tem água na barriga, não tem inchaço. No máximo, sente um pouco de cansaço. E aí, quem vai achar que está cansada por causa da hepatite? Ninguém. Tá, então vamos lá. Você falou do kit da unha. Isso é tão básico, isso é tão importante, né? Porque as pessoas só pensam no vírus HIV. Elas não pensam em outras doenças, né? Que às vezes debilitam tanto quanto ou mais a pessoa. Exato. Como as hepatites, né? Então, você falou da maquiagem, né? Tem gente que leva o alicatinho para manicure, mas não leva o esmalte, não leva a acetona, e pode tudo sim haver a contaminação. Pode ser um risco menor? Pode, mas a gente pode evitar, por que não? Né? Exato. A maquiagem chama muita atenção, porque muita gente deixa isso para lá, né? Da limpeza, da maquiagem. Então, maquiagem que é utilizada por mais pessoas, essa limpeza é importante. E aí você precisa, então, ter essa atitude para a contaminação. Apesar de ser um vírus, não pega no ar. Você precisa dessa contaminação pela secreção. Exatamente. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, na via placentária, na via de transmissão vertical, que a gente fala que é de mãe para filho. O parto. O parto, a via de parto, principalmente o parto vaginal, né? Então, a gente tem uma série e uma gama imensa de possibilidades de contaminação. Tá. E a gente percebe que a população simplesmente ignora a necessidade de testagem, porque como não sente nada, pensa, eu não sinto nada, como eu posso ter uma hepatite? E pode ter. Sim. Tá. E o fígado é um daqueles órgãos que quando ele dá sinal, aprende com você. A situação tá grave demais. Exato. Para o fígado dar sintoma, a gente tem que ter menos de 10% dele viável, ou seja, mais de 90% do fígado tem que estar destruído. É isso mesmo, né, galera? Todo mundo olhando assim. Né? Mais de 90% do fígado tem que estar destruído para que você comece a ter sintomas que a população entende como sintomas do fígado.
Perfeito. Hepatite B, você já falou um pouquinho dela, da maneira de contaminar também? É bem parecida com a hepatite C, né? Mas existe mais? Não. Existe. A transmissão sexual ela é mais frequente na hepatite B do que na hepatite C. A transmissão sexual na hepatite C ela é bem mais baixa. Ela é possível, mas bem mais rara. Então, a hepatite B, gente, a grande preocupação, como eu falei para vocês, a hepatite C hoje a gente cura, vamos dizer assim, cair no médico, na mão de um médico meio ruim. 90% de cura, 80% de cura pelo menos. Sim. Cair na mão de um médico sensacional. 100%. Quase 100% de cura. A gente tem, né, eu não conheço nenhum trabalho que fale em 100% de cura. No meu hospital, com muito orgulho, o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, né? Meu hospital, eu trabalho no servidor há 27 anos, né? Praticamente desde que eu cheguei em São Paulo, minha vida eu escrevi por lá. Eu trabalho em muitos outros hospitais, trabalho no Einstein, trabalho no Sírio, trabalho no Oswaldo Cruz, mas o servidor tem o meu coraçãozinho, assim, né? É lá que eu crio meus meninos, que eu falo que os seus convidados aqui, que são ex-alunos que eu amo, que eu sigo também, que eu sou fã, que eu sou apaixonada. No nosso hospital, um hospital público da cidade de São Paulo, a gente tem 100% de cura e é um dos maiores índices de cura que existe hoje no mundo, é o nosso. Já a gente fala sobre o tratamento, se ele é chatinho, se ele não é, como que isso funciona, mas a hepatite C, então, pelo que você disse, é aquela hepatite que curou, acabou o problema. Então, pode doar sangue depois? Não. Não pode. Nenhuma hepatite a gente pode doar sangue depois, isso é questão de saúde pública. Tá? Porque a gente não sabe a longo prazo que repercussão isso pode ter. Mas eu considero, às vezes, isso é bem questionável, né? Mas, assim, com relação a C, a gente tem muita tranquilidade. Hoje a gente tem estudos de 5 anos já após cura de hepatite C com essas novas medicações. E talvez mais pra frente a gente tenha a liberação. Mas até aqui, nem de hepatite A, hepatite B nem pensar, porque não tem cura. E a hepatite C, que a gente cura sim, mesmo assim, a gente não tem essa permissão. Tá. E a hepatite B, que não tem a cura, você quer ver esse paciente sempre? Esse paciente precisa ser visto por um especialista, né, por um hepatologista, no mínimo a cada 6 meses. E aí a gente vai fazer uma imagem desse fígado, no mínimo um ultrassom, ver a carga viral, se continua zerada, se esse paciente está em tratamento, normalmente essa carga viral já está zerada. Se ela não estiver zerada, a gente vai, né, se ele tiver indicação, iniciar o tratamento para zerar. É muito importante a gente acompanhar o grau de fibrose, então se ele tem tendência para cirrose, se não tem, a gente pode fazer isso através de biópsia hepática ou da minha outra paixão que você sabe, que é a elastografia hepática, principalmente o FibroScan, que é um método não invasivo. A gente vai lá, faz as medidas e vê se esse paciente tem inflamação do fígado, se ele tem fibrose do fígado, se ele está evoluindo com a doença ou se a doença está ali estacionada. Vamos falar um pouquinho, então, desse check-up do fígado? Vamos. Porque me parece que não é algo tão comum das pessoas pedirem para avaliar esse órgão, né? Se ele não dá sintoma até que ele esteja muitíssimo comprometido, poderia ser olhado com mais carinho, mesmo por médicos que não sejam hepatologistas, né? Com certeza. Esse é um apelo que a gente faz. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, da qual eu sou diretora, eu sou diretora mídias sociais. Então, por essa intimidade que eu tenho com o Facebook, com o Instagram, eu tenho um canal no YouTube. Então, comunicação fácil comunicação, também. Consigo falar, graças a Deus, com uma linguagem que o leigo entende bem, essa coisa de passar essa informação. Veja bem, gente, o hepatologista, ele é um médico que cuida da saúde do fígado. Então, as hepatites nós também cuidamos, os infectologistas também cuidam, mas um paciente com cirrose ou com qualquer doença que vai evoluir para cirrose ou que tem esse potencial, tem que ser acompanhado pelo hepatologista. Aí a gente inclui a hepatite B, a hepatite C, a hemocromatose, que é o acúmulo de ferro, a hepatite autoimune, a gente tem a doença alcoólica do fígado. E o
grande boom, a grande epidemia na minha especialidade, que é a gordura no fígado, a esteatose hepática, que de cada 10 pessoas portadoras, 3, gente, mais ou menos 30% vai evoluir para cirrose sem nunca ter tido nenhum sintoma. Só com aquela barriguinha linda que a pessoa, você fala assim, precisamos emagrecer. A pessoa dá uma risadinha. E sem nunca ter ingerido bebida alcoólica? Mesmo que nunca tenha ingerido. Se você bebe, a doença evolui mais rápido. Se você não bebe, ela pode evoluir também da mesma forma. É legal falar isso, porque nós já falamos em outra ocasião, acho que dá para ainda hoje a gente abordar um pouquinho da esteatose, que é muito importante, mas as pessoas costumam olhar com certa... recriminando um pouquinho quem fala que tem cirrose. A pessoa pode ter cirrose sem ter ingerido bebida alcoólica, né? Todas essas doenças que eu acabei de falar aqui, hemocromatose, esteatose hepática, doença de Wilson, hepatite B, hepatite C, hepatite delta com B, nada disso a pessoa precisa beber para ter cirrose. Cirrose por álcool é a terceira causa mais frequente de cirrose, não é a primeira. A gente tem hoje praticamente empatado ali a hepatite C com a gordura no fígado e a esteatose como causas mais comuns de cirrose. Daí depois vem o álcool. Ótimo. Tá. Você fala dos cuidados, né? Quem teve... quem precisou de sangue, né? Precisou de transfusão de sangue antes de 92, acaba sendo um público de maior alvo, a gente chama, né? E outra coisa que agora, por exemplo, da campanha de rastreamento para erradicação 2030, um dos nossos objetivos é testar principalmente os indivíduos maiores que 45 anos de idade, que nos Estados Unidos são chamados de baby boomers, porque essas pessoas elas foram mais expostas a esse tipo de sangue, por exemplo, a seringa de vidro, antigamente. Seringa de vidro? Não é do seu tempo, Denise, mas é da Tia Amor. Então, quando eu era criança, a gente ia, tomava injeção no clube, não era nem na farmácia, por exemplo, e com seringa de vidro. Mas porque eram reutilizadas? Era reutilizada. Então, a gente tinha uma caixinha de alumínio. Quem está em casa, né? Quem está em casa sabe mais ou menos quantos anos eu tenho agora. Porque a gente fazia isso. A gente tinha que ferver aquela água numa caixinha de alumínio. Tinha um lancezinho assim que a gente abria e tirava aquilo lá de dentro e reutilizava aquela seringa. Então, somos desse tempo. Então, maiores que 45 anos, tudo bem? É por isso que hoje é inaceitável não utilizar tudo descartável, né? Exato. É inaceitável. E as pessoas costumam achar que sempre acontece isso, é protocolo, mas é bom olhar. Checa, pede para abrir na sua frente, dá uma observada. Principalmente, gente, a acupuntura e tatuagem, estúdio de tatuagem, tem que ter certeza que as coisas são descartáveis. E o ideal é não reutilizar nem na própria pessoa, né? Então, você falando da acupuntura, fica ali 15, 20 minutinhos, meia hora, que seja uma hora. Depois tem que jogar fora. Na próxima sessão, na outra semana, no outro mês, pega outra. Exato, esse é o ideal. Baratinho também o equipamento, com certeza. Né? Não tem, acho que faz parte, né? Tá intrínseco ali no preço que você já pagou pela sessão. Tá. É seguro doar sangue hoje? Sim. Então a gente doa sangue, não tem risco nem de contrair algo, porque quando doa plaquetas, acho, né? Ele filtra, depois devolve o que não é plaqueta. Mas é uma técnica que nem é usada muito, Denise. Não, doação de órgão é extremamente tranquila, gente, extremamente segura e doem sangue, por favor. Mas além do sangue, aproveitando aqui o espaço, doem tudo, tá bom? Se doem, né? As minhas filhas, desde bebês, eu já doei absolutamente elas, né? Do tipo, doei os órgãos, porque só quem acompanha um transplante e sabe a mágica de um transplante, beijo para meus pacientes transplantados amados, que me fazem chorar e sorrir todos os dias, que me mandam as fotos do WhatsApp, que eu acompanho no Facebook e no Instagram como a vida é normal e feliz. Doem, gente. A doação de órgão, ela é simplesmente fundamental para que a gente possa dar a vida para outras pessoas. De uma pessoa que vai a óbito, a gente consegue ali dar vida para 5 a 7 pessoas novas. Né? Tem fila para o fígado hoje? Fila para o fígado hoje, em torno de 2 a 2 anos de fila. A gente tem uma fila por gravidade. Tá. Isso depende da cidade que a gente está falando, né? Do estado. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma fila imensa e a gente tem, gente, uma sobrevida de mais ou menos 90 a 95% das pessoas transplantadas depois de 5 anos estão vivas. Não é lindo?
É mágico demais. Maravilhoso. Vamos fazer assim, vou preparar para ir para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber mais sobre... A gente vai chegar para falar, né? Quando é que o tratamento não é suficiente e precisa entrar na fila do transplante. Quando é que vai para a fila? Porque se o problema já aparece quando está muito avançado, será que tem pouco tempo para tomar essa atitude? Pode ser que 2 anos sejam tempo demais para essa espera. As pessoas morrem esperando um fígado na fila. Já a doutora Mônica vai contar tudo para nós. Também ela vai detalhar um pouquinho mais sobre o tratamento. Muita gente tem medo, tem muitos mitos em torno de tratamento das hepatites virais. Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as hepatites virais. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Mônica Viana. Ela é médica e hepatologista, está explicando tudo para nós. A gente volta para o bate-papo com a doutora Mônica. Doutora, o paciente que chega até você, para começar, ele já veio de um outro especialista, provavelmente, porque hoje a sua maior área de atuação é mesmo a relação com o fígado, né? Mas muitas vezes não. Você mesmo diagnostica. E às vezes com as manifestações extrahepáticas dessas doenças, tá? Então, muitas vezes a gente está passando pelo hospital, né? E é bruxa velha. E aí você vê uma perna, como a vasculite leucocitoclástica, né? Ou você recebe um paciente... Uma vez eu fiz um diagnóstico de hepatite C numa paciente que ela foi por refluxo. Quando ela me mostrou a língua, eu falei, deixa eu ver a língua, que eu já vim aqui falar de refluxo, você lembra? Sim. E eu falei, cadê a língua? E quando eu fui ver a língua, eu vi a gengiva. E aí tinha líquen plano na gengiva. E aí eu olhei, tinha poucos dentes, eu falei assim, nossa, mas a senhora tem uma doença gengival importante, já fez biópsia dessa gengiva? Ela falou muitas vezes, doutora, ninguém sabe o que eu tenho. Aí eu falei, pedi uma sorologia para hepatite B e para hepatite C e fiz o diagnóstico de hepatite C. Então, assim, ela não perdeu mais nenhum dente depois disso, né? Pena que chegou na minha mão muito tempo depois, mas a gente tem um monte de manifestações extrahepáticas, gente. Hoje, um grande alvo de rastreamento pra gente são os pacientes diabéticos. Tá? Uma das manifestações que a gente chama de extrahepáticas da hepatite C, por exemplo, é principalmente no genótipo 1, que é o mais frequente no nosso país e no mundo. É o tipo de hepatite C. É o tipo de hepatite C. Tá. A gente tem vários genótipos, tá, gente? O genótipo 1 hoje é o mais fácil da gente tratar, quer dizer, o genótipo 2 é o mais fácil de todos, mas o que a gente tem mais no Brasil é o genótipo 1 e ele se divide em genótipo 1A e 1B. E 1B é o mais simples desses do genótipo 1 para curar. Pois bem, esse genótipo ele tem uma prevalência maior de pacientes com diabetes, ou seja, quando você cura esse paciente diabético de hepatite C, o controle glicêmico tende a ficar muito mais fácil. Tá? E esse paciente melhora muitas vezes o colesterol, o triglicéride, é uma coisa bem louca, linda e louca, que é você tratar uma doença e atingir, né, ter um alvo quase que no organismo inteiro, em todo o metabolismo de uma pessoa. Você falou do exame de sangue, que são as sorologias, que simples de fazer. E baratas. Barato. Todo mundo deveria fazer, devia ser exame de rotina, assim como qualquer médico pede para saber como é que tá o nosso colesterol, pede um hemograma completo, devia pedir as sorologias? Olha, a minha opinião de especialista é sim. Veja bem, quando você fala em saúde pública mundial, quando você fala em saúde pública, por isso que a Organização Mundial de Saúde tem essa preocupação. E aqui um apelo ao Ministério da Saúde do nosso país. A gente vinha aqui num plano excepcional de erradicação no nosso país, com grande suporte, né, de muitas pessoas que trabalham nessa área, as sociedades, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a comunidade médica, eu acho que como um todo, e a gente precisa manter esse plano de erradicação. Para isso é necessário recurso do Ministério. Então, se alguém está me ouvindo do Ministério, campanhas de rastreamento, educação médica continuada, medicações adequadas, retratamento adequado, hein, gente? Esse retratamento ele tem que atingir todos os possíveis genótipos. E esse tratamento tem que ser por via oral e esse tratamento tem que ser eficaz. E a gente vem nessa levada sensacional
excepcional de muito possivelmente sim erradicar essa doença em 2030, se a gente continua com esse investimento concreto, né, nessa doença que sofreu toda essa revolução. Então, olha, Ministério, nós especialistas contamos com a sua participação e o foco, né, e o direcionamento adequado de verba para que a gente continue fazendo esse trabalho excepcional que a gente vem fazendo com relação principalmente à hepatite C. As medicações são sensacionais, mas além de sensacionais, o estudo, o conhecimento, né, ao que nós a ser exposto aos treinamentos, essas campanhas esse mês, gente, eu fiz uma campanha com 5.000 testes no Hospital do Servidor Estadual. Eu tô com tendinite de furar dedinho, felizmente, né? Então já tava com a tendinitezinha e piorou bastante furando os dedinhos. Mas esse teste rápido é um teste muito simples, barato. Para hepatite, existe para hepatite B, para hepatite C, para HIV. E teste rápido, aqueles testes de mutirão. Gente, fica pronto em pouquinhos minutos. É uma gotinha só de sangue. Ai, doutora, vai doer. Não, é uma mini lancetinha. A doutora Mônica furou vários dedinhos esse mês. E eu escutei de todo mundo que estava com medo. Ai, doutora, não doeu. Aí eu falo, é porque eu sou fofa, não dói. Tá, e aí como é que funciona isso? Depois desse teste rápido, você faz uma triagem rápida. Se deu positivo significa simplesmente que esse paciente teve contato com o vírus da hepatite C ou da hepatite B. Aí ele vai para um rastreio mais adequado. Aí ele vai para uma carga viral na sequência para a gente garantir que existe viremia nesse momento. Que também é exame de sangue. Exame de sangue, gente. A gente está falando só de exame de sangue. E quando é que você precisa de um exame de imagem? Quando é que você precisa de uma outra estrutura que aí pode dificultar em alguns locais? A gente fala com o Brasil que é tão grande. Mas um Brasil que é tão grande que, graças a Deus, tem esses métodos já não invasivos, bem disseminados. Tá, que são as elastografias. Mas a gente tem ultrassom, que tem em todo lugar. Isso que eu ia perguntar, do ultrassom. O ultrassom dá pra fazer. É muito útil para te dizer se tem uma cirrose, se não tem uma cirrose, tá? Ele não vai te dizer, tem uma hepatite, não tem uma hepatite. Tem uma hepatite grau 2 ou 3, aquilo lá que... Sabe aquela graduação que a gente vê da esteatose, da gordura do fígado? Extremamente discutível. Essa graduação existe, ela é possível, mas o paciente tem que estar com jejum adequado, ele tem que estar sem gases, ter feito uma dieta adequada pré-jejum, né? E o médico ser bom e a máquina ser boa também. Então, tem mais variáveis aí. Mas, sim, a gente pode fazer esse diagnóstico e deve. Mas, gente, fora tudo isso, fora de campanha, é um anti-HCV. É muito barato esse teste. Todo médico pode pedir. O seu cardiologista, a sua ginecologista, o seu reumatologista, o pediatra do seu filho. Gente, todo mundo, eu acho, principalmente o indivíduo, vamos lá, maior que 45 anos de idade, o indivíduo diabético, tá? Mutirão de catarata, vou lá fazer a catarata. Catarata, quase todo mundo que tem é quem? Idoso. Vale a pena testar, porque nessa população a prevalência é maior. E sempre tem junto com o mutirão de uma coisa, tem... de outra, sim, né? Então eles conseguem abraçar. A gente está tentando fazer isso, por exemplo, com as campanhas de vacinação. Esse ano teve uma coisa muito legal da Sociedade Brasileira de Hepatologia e de Infectologia no esforço mútuo, né? Durante a campanha da gripe esse ano, que eles fizeram testagem para hepatite C. Bem legal, diagnosticamos vários casos, esses pacientes já são encaminhados para centros de referência, onde eles vão receber tratamento adequado. Esse tratamento lindo, atual, de 3 a 6 meses e com todo mundo se curando aí, sem efeito adverso. Denise, a gente vai falar disso agora ou não? Nós vamos sim, mas me chamou a atenção que você falou que todo mundo acima de 45 anos, diabético, deveria fazer esses exames que são de sangue, qualquer médico deveria pedir, é fácil, é simples, é barato. Me chama muita atenção porque tem um grupo específico e eu acho que eu, como sou mulher e você vai ao médico, tá em idade fértil, pretende ter filho, eles costumam pedir todas as sorologias. Então esse grupo tá coberto. Mas e depois, né? E depois de ter os filhos? E depois que não engravidou mais? Não é? Existe uma lacuna, você acha? Porque às vezes a gestante que não fez, a mulher que está gestante, não fez um planejamento, não fez nenhum exame, não testou nada, é obrigatório, ela vai testar. E de repente ela descobre na gestação uma hepatite, dá para tratar? Durante a gestação a gente não recomenda, né? Mas, exceto se for hepatite B, né? Da hepatite C, a gente, como
como justamente hoje a gente tem essa segurança dessas medicações, essa tranquilidade de que esse delay, quer dizer, se eu demorar, na imensa maioria das pessoas, 9 meses a mais, vamos juntar uma amamentação de 6 meses aí, eu perco muito, depende, né? Se a gente está falando de uma mulher gestante, a gente imagina que ela não é tão idosa, ela é mais nova, né? Então, gente, sem preconceito, tá? Quem não teve filho, tem 40 anos, tem 45. Para isso que existe hoje fertilização in vitro. Nossos super colegas aí, especialistas em fertilização, que têm feito milagres, coisas lindas de se ver. Mas veja bem, a gente pressupõe que esse paciente é mais jovem, que não vai ter tanto problema, esperar um pouco para tratar. Da hepatite B, não. A gente já tem que tentar zerar, sim, gestação ou durante a gestação, para garantir segurança para o parto, para essa criança não se contaminar, o fetinho, né, o neném não se contaminar durante o parto. Agora sim, vamos falar dos tratamentos, porque tem muito mito em torno de tratamento de hepatite. Conta pra gente, é tudo hoje via oral? Gente, quem está me ouvindo, esqueçam tudo que vocês ouviram falar sobre tratamento ruim ou doloroso ou problemático de hepatite C. Estamos na era dos super remédios para hepatite C, dos super tratamentos sensacionais, tá? Não tem efeito colateral. Eu tenho um trabalho, Denise, que toda vez que eu apresento eu choro, né? Que eu sou a Maria Chorona. O meu trabalho é lá do servidor estadual. Agora a gente imagina, foi idealizado pelo meu farmacêutico Luiz, querido irmão, né? O Luiz Henrique Rezende de Oliveira, sem o qual o meu trabalho no servidor ficaria praticamente inviável, né? Porque ele me ajuda muito a acompanhar esses pacientes de perto. A gente, por exemplo, agora no mês de julho, ideia dele, estamos testando os familiares dos pacientes que vão pegar a caixinha do remédio da hepatite C. Ótimo. O farmacêutico que teve essa ideia. Excelente. Ele é sensacional. Então ele falou, Mônica, vamos colocar num trabalho o que aconteceram com os nossos idosos, porque a população do servidor estadual, gente, a gente tem um monte de velhinho de 90 anos, né? É diferente da população em geral. Então eu tenho esse trabalho lindo, que hoje a gente deve ter uns 185 idosos tratados de 70 a 90 anos, olha a faixa etária, todos curados de hepatite C, com essas medicações. Então, de 2015 para cá, esses pacientes foram tratados. Nenhum deles foi internado durante o tratamento. Nenhum deles teve algum efeito colateral. Importante, eu estou falando, gente, de velhinho que usa 7 medicações além do tratamento de hepatite C. Poderia existir uma interação, né? Já você volta a falar dos idosos, então, que esse trabalho que é maravilhoso. E quando você fala que você se emociona, é porque você é apaixonada mesmo pelo que você completamente, faz, né? né? Isso é maravilhoso. Neuci tá na linha, fala conosco de Taquaritinga, interior de São Paulo. Tem pergunta para a doutora. Oi, Neuci, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Eu peguei hepatite B na quinta parto. E eu médico disse que eu tinha que ganhar 10 quilos para eu poder sair do hospital. E eu consegui ganhar 10 quilos. Fiquei 22 dias internada. Mas eu não sabia que eu tinha que fazer exame a cada 6 meses. Ninguém me falou nada. Tá. Então eu saí do hospital, sim, sabe? Depois que de voltar, depois não fui mais chamada. E eu queria saber, assim, se tem algum problema, se fica com alguma sequela, se pode vir a ocorrer alguma coisa, porque até agora, graças a Deus, por enquanto, eu não sinto nada. Só tenho uma gastrite, uma esofagite, coisa assim, de estômago, né? E será que ocorre algum risco, assim? Obrigada, Neuci. Um beijo para você. Doutora, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Neuci, hepatite B de bola. B de bola. Uhum. Então, Neuci, com certeza absoluta tem problema sim, porque como eu falei anteriormente, mesmo que o pessoal tenha te dado alta do hospital, me preocupou pra caramba você falar que engordou 10 quilos pra sair do hospital. Nem vou comentar isso agora, né, Denise? A gente comenta outro dia, mas isso é péssimo para o seu fígado. O fígado odeia a gordura, odeia ganho de peso. O fígado não fica bem com isso. Mas veja bem, em relação à hepatite B, eu já falei algumas vezes aqui, não existe cura para hepatite B de bola.
tá? Você precisa acompanhar sim. Vamos dizer que a sua carga viral esteja zerada até hoje. Existe o risco ainda de câncer de fígado, lembra que eu falei? Então a gente tem que rastrear, você precisa de um hepatologista ou um infectologista para te acompanhar a cada 6 meses, querida, tá? Passar em consulta, fazer carga viral, sorologia para hepatite B, aproveitar e testar a C, testar as outras, né? Ver esse ganho de peso, que é super preocupante, né? Porque às vezes você não teria nada, Neuci, por exemplo, de reativação desse vírus B, e como você vai ficando obesa e com um risco maior de doença hepática, isso pode, não existe nada comprovado na literatura, mas a evolução da sua hepatite B tende a ser mais grave. Então, querida, procurar rápido um hepatologista para checar se esse vírus B de bola continua zerado ou se ele está positivo, se você tem indicação de tratamento. Então, esse rastreio da hepatite B, ele é para ir checando a carga viral, porque se ela aparecer, se ela for importante, que transmite para outra pessoa, aí trata, se não, só acompanha, não é? Não, a gente leva em consideração alguns fatores, a carga viral é um deles, tá? A gente tem um guideline, a gente segue normalmente o guideline europeu, mas enfim, tem um americano, tem um europeu, não vou trocar aqui os miudinhos porque fica ruim para a população em geral, mas... É a conduta do médico sempre, né? O que ele vai sempre escolher é essa que você falou pra gente. A gente vai seguir... É um consenso. Os consensos, isso a medicina hoje é toda baseada em evidência, no máximo possível. Por exemplo, os meus velhinhos do servidor não estão contemplados por nenhum consenso, é o meu senso, né? Por conta da idade? Por conta da idade. Os guidelines, normalmente, eles vão até 70 anos. A gente está começando a ver guidelines estendendo um pouquinho mais essa faixa etária, porque as pessoas não viviam até essa idade, Denise. Esse seu estudo vai ajudar. Muito. E a gente está aumentando ele, seguindo mais velhinhos, né? Anteontem eu dei uma aula para geriatria lá do Hospital do Servidor, nesse esforço conjunto aí sempre da gente interagir com as especialidades, né? Que é muito importante. Então, olha, você tem um nefrologista me ouvindo, poxa, vamos testar mais. Você sabia que o anti-HCV pode ser negativo, falso negativo no paciente renal crônico? Sabia que a carga viral tende a ser mais baixa? Então, tem um monte de coisa que a gente precisa falar a mesma língua. Os endocrinologistas, vocês estão testando nos seus diabéticos, hepatite C, né? Você tem um paciente que tem um glomerulonefrite membrana proliferativa, dermato, você é dermato, você tem vasculite leucocitoclástica, você tem líquen plano. Você já pediu uma sorologia para esse paciente? Tanto B quanto C, pelo menos, porque você pode mudar a vida dessa pessoa. Eu tenho casos lindos e essa aula que eu preparei anteontem, acabei perto das 2 da manhã. Acabei de olho inchado de chorar, de emoção, de ver as fotos, porque eu coloquei um monte de fotos, porque como era intramuros, ou seja, ali no servidor, a gente poder mostrar o nosso trabalho e você parar e refletir, assim, né, ali na calada da noite, na hora de preparar uma aula, que transformação você fez na vida daquela pessoa, simplesmente diagnosticando uma hepatite viral e tratando essa hepatite, curando e resolvendo por tabela tantos problemas como melhorar o diabetes dele, evitar que ele vá para uma diálise no futuro, resolver um problema de pele que ele tem crônico, ou uma pessoa que está perdendo os dentes cronicamente. Imagina que desespero, perder os dentes, não sabe por quê. Você tem uma doença gengival relacionada a um vírus completamente curável, né? Então, tem que testar, pessoal, bastante, todo mundo que puder. Você fala de conscientizar outros médicos, porque, na verdade, o paciente, por mais informação que ele tem, aí eu aqui me coloco na posição de leiga e de paciente também, por mais informação que a gente tenha, é o médico que vai pedir o exame. E, às vezes, o médico se sente ofendido quando a gente sugere e pede para ele, por favor, peça... assistindo a esse programa, por exemplo, peça as sorologias, né? Porque não tem problema nenhum. Tem gente que também não gosta de fazer esses exames, mas tem que fazer, é importante, porque para tudo tem tratamento, tem cura para muita coisa. Gente, é fundamental, por isso que eu estou falando e por isso que eu sempre que eu posso, eu chamo a atenção do Ministério da Saúde para isso. Ministério da Saúde, sociedades brasileiras de referência das especialidades, né? Porque... quando você tem uma doença que você aprendeu na faculdade, que ela é uma doença que cura estourando 30%, começou com 6% de cura, e você faz uma especialidade tipo cardiologia. Que você não vai ver mais, né? Endocrinologia. Por que você vai? Você pode ser um médico antenado e acompanhou e viu, poxa, a Moniquinha está tratando lá no servidor e está conseguindo curar 100% dos casos agora de hepatite C.
Mas se você não conhece talvez um especialista e alguém te conta apaixonadamente o quanto essa doença mudou, você pode ser um bom médico e não saber da evolução que essa doença teve em relação ao tratamento. Então, sim, população, peça para o seu médico para fazer a testagem para as hepatites virais. Mas, além disso, chamando a atenção da população para o que existe hoje disponível para todo mundo, existem os CTAs, Centros de Testagem, que são todos, gente, postos fixos de testagem dessas hepatites, incluindo HIV, tá? Nunca fez? Vai lá, pessoal, é uma gotinha, é uma furadinha no dedo. É seguro de fazer. Muito seguro, tem falso negativo, mas é um teste que tem uma acurácia muito boa, gente. Então, você nem precisa depender, muitas vezes, do seu médico, nem do seu plano de saúde, né? Ou de graça. De graça. Vai lá, tem um mapinha, entra lá, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, ou procura pelas sociedades, e aí a gente dá a lista de centro de testagem. Está exposto isso num monte de lugar. Isso é grátis, isso é cortesia, né? Não é cortesia. Está implicitado nos nossos impostos. E divulguem essa maravilha que a gente hoje vive, para que possa ser testado, tratado, curado e a gente possa erradicar essa doença. Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego até lá, a gente já falou aqui em outras ocasiões sobre esse teste da sorologia para o HIV, quando ele dá positivo, e aliás tem termo que você assina no laboratório, né? Se ele der positivo, vão te chamar para você testar de novo. Exato. Então, sempre você vai fazer 2 testes se der positivo. Se der negativo, maravilha. Com as hepatites, funciona da mesma forma? Explica pra gente, tem razão pra isso? É porque o HIV assusta mais? Porque eu tô vendo aqui que a hepatite B também pode gerar grande transtorno, né? Conta pra gente enquanto eu chego até lá, por favor, doutora. Tá. Na verdade, Denise, o que existe é que a gente tem que confirmar se aquilo que o teste rápido tá mostrando pra gente é o contato prévio com aquela doença, com aquele vírus, e a pessoa não cronificou, ou seja, ela não tem um estado de portador crônico, principalmente isso em relação à hepatite C, né, e a hepatite B, mas a gente vai confirmar isso com uma carga viral, se a carga é positiva, existe a doença hoje. E aí a gente vai estudar, no caso da hepatite C, todo mundo tem indicação de tratamento, né? A gente já tem isso regularizado pelo Ministério da Saúde, publicado pelas Secretarias da Saúde. Todo indivíduo hoje, portador de hepatite C, é seu direito. Procure ser tratado. Independente do seu grau de fibrose, independente da gravidade da sua doença, quanto mais cedo você se tratar, menor a chance de você ter cirrose ou câncer de fígado. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as hepatites virais com a doutora Mônica Viana. Ela é médica e hepatologista, explica tudo para nós. Claro, nós contamos com a sua participação. Você pode ligar para casa, era operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram também. Eu abri aquele box de perguntas, vou dar uma olhadinha agora nesse último bloco para te ajudar. A doutora Mônica responde a sua pergunta aqui no Consulta ao Doutor. Então, participe, escreva ou ligue para nós. Doutora, no final do segundo bloco, você falava sobre fibrose. Explica um pouquinho melhor o que é fibrose. Já existe um problema quando tem fibrose, isso é uma consequência? Exato. Sabe quando todo mundo fala, vocês falam assim, fígado, é bom quando é de fígado, porque fígado cicatriza? Isso. Né? Então, vamos lá. Quem já teve um corte na sobrancelha, quem já teve um corte no braço, sabe que ali na fibrose, ou seja, na cicatriz, não nasce aquele é um tecido morto e sem função. Então, se você tem um corte na sobrancelha, aquilo gera uma falha na sua sobrancelha. Então, o fígado, que ele sofre necrose, ou seja, desmancha aquele pedacinho ali, ele vai se recuperar com uma cicatriz. Só que essa cicatriz não tem função. Esse é o grau de fibrose. Então, quanto mais fibrose você tem, mais cicatriz nesse fígado, mais cirrose você tem, maior a sua chance de câncer de fígado. Quando é relacionado à hepatite C, quando é relacionado à gordura no fígado, esteatose e hepatite B, não necessariamente você precisa ter cirrose.
bastante cicatriz, ou seja, com um pouquinho você já pode pular de um estágio simples, tranquilo de doença direto para um câncer de fígado, um carcinoma hepatocelular, câncer de fígado. Tem algo na nossa alimentação que possa favorecer uma piora do nosso fígado ou não? Doce, fritura, açúcar e gordura. Feijão, arroz, batata, mandioca, um monte de coisa que engorda, né? Álcool, lógico, várias drogas, né? A gente tem muitas medicações também que são ruins para o fígado. E tem uma questão que é mais recente, que é a suplementação. Hoje muita gente vai para academia, não é suplemento que foi passado por médico, não, que está faltando uma vitamina, um mineral e eles te passaram, não. As pessoas que vão na academia, dentro da própria academia, as pessoas vão recomendando produtos. Isso pode sobrecarregar? Pode e sobrecarrega com frequência. Então, aí a gente tem as hepatotoxicidades por drogas. E hoje os anabolizantes, né, eles são uma das causas mais frequentes de hepatotoxicidade por droga. Os chás também, população. Os chás. Chá de cogumelo do sol, chá de sucupira. Nossa, chá de sucupira, já ouviram falar? Eu já tive 3 casos de graves. Vocês estão me assistindo, bebês? Com os fígados novos depois. Sucupira é uma coisa que se vende. Eu nunca tinha ouvido falar, aprendi com os meus pacientes, né? Que serve para tudo. E esse chá, ele é bem hepatotóxico, pessoal. Então tem que ter cuidado. Nem tudo que é natural. Nem tudo que é natural faz bem para o fígado, né? Toda sobrecarga é ruim para o fígado. E algumas dessas coisas naturais são sabidamente hepatotóxicas. Tá, e aí você está falando, claro, de um exagero, né? Não é que a pessoa tomou um chá uma vez. Não, eu tenho paciente que tomava dia. Esse chá 2 vezes por dia e teve uma hepatite fulminante pela sucupira, tá? Um deles quase foi para o transplante de fígado. Eu tenho um monte de rapazes, né, e moças que têm um programa de treinamento, assim, mais aficionado, vamos dizer assim, nas academias, e muitas vezes é o próprio personal, muitas vezes é alguém que vende, que conhece, que vende os famosos suplementos. O cuidado com suplemento. O suplemento também pode dar hepatotoxicidade, tá? Então, essas coisas costumam ser hepatotóxicas. Cuidado com excesso de até mesmo whey protein. Então, whey é legal, numa quantidade baixinha, dá para usar? Dá. Whey é proteína do leite. Se você tem intolerância à lactose, você vai ter aumento da sua circunferência abdominal tomando whey. E quando você vai tomar, é no máximo 2 scoops por dia, tá? Oxandrolona, todas as outras coisas que a gente vê que as pessoas estão tomando, suplemento, testosterona, gente, testosterona aumenta muito o risco de câncer. Na mulher faz rapidinho você perder barriga, mas você muda completamente a sua mama, você engrossa a voz, pilifica de uma forma anômala a mulher. Não tem necessidade, né? Não, por favor. Atender a telespectadora, Diva está na linha, fala conosco de Pires do Rio, em Goiás. Oi, Diva, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vinda ao consultório. consultório. Tudo bem, prazer falar com você. Eu vejo sempre o seu programa aqui no Goiás. Prazer falar com você, obrigada pelo carinho. Diva, fica à vontade, pode fazer sua pergunta que a doutora já te ouve. Eu estou ouvindo aí, eu tive a hepatite C, né? E eu tive tratamento, o meu remédio veio do Canadá. Tenho retorno agora em agosto. E quero saber, a última carga viral que eu fiz, zerou. E quero saber se eu tenho que continuar esse retorno sempre, de ano em ano. Adorei a sua pergunta, Diva. Muito obrigada, porque eu não podia sair daqui sem falar do acompanhamento pós-cura da hepatite C. Perfeito. Tá? E é o seguinte, gente, depende do grau de fibrose, lembra? Cicatriz que você já tem no seu fígado até a cura da hepatite C. Então, se você tem 1 grau, a gente tem 5 graus de fibrose, tá legal, gente? F0, F1, F2, F3, F4. F3 é a pré-cirrose e F4 é a cirrose. Se você era F3 ou F4,
4 antes de se curar, independente dos seus resultados depois do tratamento, curado, com carga viral zerada, mesmo que a elastografia, FibroScan ou outra elastografia mostre melhora importante, você tem que seguir acompanhando com o seu médico e patologista de preferência, mas o seu médico, né, de 6 em 6 meses, tá? Para rever, principalmente o ultrassom, tá? E como vai a saúde do seu fígado. Fazer um hemograma simples, saber como é que estão as plaquetas, já ajuda bastante a gente. Hemograma, ultrassom e as transaminases, pelo menos, mas principalmente não vai engordar. A gente tem percebido, né, que as pessoas se curam da hepatite C, se curam ou zeram a hepatite B, e aí elas engordam, porque elas acham que elas não têm mais problema no fígado, agora elas podem comer o que elas quiserem. Então, precisa continuar acompanhando. Se você era um F0, um F1 e um F2, você provavelmente vai receber alta do seu médico para sempre. No máximo, assim, 1 ano depois que você curou a hepatite C, no máximo, segundo a literatura, 2 anos depois. Se você vai fazer uma carga viral a cada 6 meses, 1 ano, nunca mais vai voltar, porque a gente não tem muita notícia de que volta, a não ser em populações específicas de maior risco, né, que pode se contaminar outra vez com esse vírus. Isso é importante também. É. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, doutora, que é de fígado de boi. Se quem come, não pode comer muito fígado de boi. As pessoas gente, não come fígado, não tem nada. Gente, deixa eu explicar. Fígado é um órgão muito lindo e precioso. Não como... Bom, vamos lá. Fígado é um órgão que ele depura tudo, né? Ele é seu primeiro filtro. Antes das toxinas passarem pelo rim, a gente tem um mecanismo de primeira passagem hepática. E aí ele passa primeiro pelo fígado. Todas as drogas, as gorduras, o álcool, as impurezas, todas, né? As coisas complicadas que a gente ingere, as drogas, as medicações, elas passam primeiro pelo fígado. Eu não como fígado, tá? Eu não recomendo, porque é muito calórico, né? Tem bastante gordura e porque é meu órgão, eu não como não. Então não é mito não, que realmente é um órgão que vai represando mais as impurezas e que aí o ideal é não comer tanto. Tem a questão do ferro, por isso que falam do fígado. Galera, ferro é carne vermelha. Ai, não tirem carne vermelha da dieta, tá bom? Olha, vocês me viram como eu sou magrinha. Eu como carne quase todos os dias, vermelha, tá bom? Filé mignon, mas pode ser carne moída, pode ser... Não, carne vermelha não é tirada, a gente não tira da dieta para emagrecer. Carne vermelha não faz mal pro fígado, tá bom? De lógico, tem que ter uma dieta equilibrada, comer peixe, comer frango, mas não é isso que engorda e não é isso que faz mal pro fígado. Perfeito. Vamos falar da medicação? A medicação é oferecida pelo SUS? A medicação é oferecida pelo SUS desde 2015 e esse é um ponto de muita importância. A gente espera muito ansiosamente, muito esperançosamente que o Ministério da Saúde incorpore, estamos esperando isso para muito em breve, né? Aliás, já poderia até ter sido publicado e estamos esperando isso com, assim, muita paixão. Que as novas medicações ainda, ou seja, mais modernas ainda, com melhor acurácia ainda do que as que a gente já usa desde 2015, sejam incorporadas aqui no nosso país. O Brasil, ele vem cumprindo um plano excepcional de tratamento e a gente precisa seguir nesta linha e nesse plano. Né? A gente tem, não é o meu caso, Denise, eu sou uma abençoada, eu tenho 100% dos meus pacientes curados, os que foram tratados por mim com essas novas drogas, mas eu conheço vários colegas que precisam expor esses pacientes que não foram curados com as drogas, os DAs que a gente usou até agora, 2018, né? Que estão esperando aí na fila pela incorporação de novas medicações ainda mais potentes e que vão curar completamente esses indivíduos que ainda não curaram. Quem são esses indivíduos? Pacientes mais graves, principalmente, pacientes que têm câncer de fígado, pacientes que tiveram câncer de fígado e que têm uma chance muito alta de, se não zerar o vírus da hepatite C, ter recidiva desse tumor, pacientes que poderiam ir para o transplante numa situação muito melhor, se tratados e curados dessa doença. Então, Ministério, Brasil, vamos lá, vamos ter os melhores tratamentos, sim, a gente já tem muito orgulho do que a gente tem aqui no nosso país, pelo SUS, né? O indivíduo que não quer pegar pelo SUS, não sei o quê, eu nunca prescrevi um tratamento de hepatite C para ser comprado com o dinheiro do meu paciente. Mesmo que ele seja milionário, eu acho um pouco
demais, a gente sabe que a gente tem, eu acho que o país tem que ter essas opções. Claro. Eu acho que a gente é um país de dimensões continentais, né? E o Ministério, ele vem num plano muito bom, ele vem conseguindo fazer uma coisa sensacional em relação à erradicação a plano de erradicação. Vamos lá, vamos em frente, vamos seguindo. Você fala do plano de erradicação, então tá tudo ligado, desde esse rastreio precoce, a prevenção, tá muito ligado ao comportamento, então aproveitar a oportunidade para disseminar essa informação. Isso faz parte do plano de erradicação, porque você não tem novas contaminações, você não vai ter o problema lá na frente. O problema é que a gente tem uma doença assintomática, a gente tem hepatites que são assintomáticas. Um órgão que aguenta muito, né? Aguenta muito. Eu falo que o fígado é tipo homem, ele só avisa que vai embora quando ele já foi. Né? Então é assim, a erradicação depende de muito investimento. Investimento em buscar esse paciente que não sabe que é portador, então na ponta de dedo, no amplificar essa informação. Muitos não sabem, né? Muitas Exato. pessoas estão doentes. Educação médica continuada, Denise. Se a gente não der aula, se a gente não explicar, não resolve. Como isso é feito, as pessoas não vão saber. Interação com as outras especialidades. Então, você ir num congresso de endócrino, dar uma aula. Tá aqui no programa de TV com essa oportunidade. Eu acompanho os médicos e eles vão um num congresso do outro. Porque faz parte isso. É muito importante. O corpo humano ele foi dividido para ficar mais fácil o estudo, mas cada um é inteiro, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui que acontece no nosso país, né, que é muito importante. Então, veja bem. A gente tem hoje duas realidades completamente quase que antagônicas em relação à hepatite B de bola e hepatite C de casa do nosso país. E isso se deve principalmente ao investimento que se tem nessas duas doenças. Então, a hepatite B, a gente quase não faz diagnóstico. É bem complicado. Você não vê muita campanha de hepatite B, você não vê muita aula de hepatite B. Não existem, e isso provavelmente se deve a gente ter menos opções terapêuticas. Quando você tem um mercado de opções terapêuticas recheado, existe muito investimento, né, em educação da população, educação médica e campanhas de rastreamento. Isso é muito importante que seja mantido, ao meu ver. Doutora, quando é que a pessoa vai para a fila esperar o transplante de fígado? Bom, infelizmente, a nossa fila de transplante ela é gigantesca porque, como a gente já comentou várias vezes, essas doenças são assintomáticas e as pessoas demoram muito para chegar na mão de um especialista. Demoram muito a se curar, né? E principalmente em relação à esteatose hepática e à hepatite C, a gente sabe que isso seria completamente reversível se tratado e curado a tempo. Muito bem. Esse paciente que chega com menos de 10% do fígado, né, ali 90% do fígado, ele é arrumado por critério de gravidade no nosso país numa fila. E aí, toda semana, a gente vai, quando eles vão ficando mais graves, atualizando esse MELD que a gente fala, que é uma escala, é uma fórmula logarítmica onde você coloca ali os exames, os resultados de exames do paciente. Os mais importantes em relação à gravidade desse fígado. E nos últimos dias, ou quando o paciente vai piorando, a gente vai fazendo isso diariamente, né? E ele vai subindo ou descendo nessa fila. Então, a gente transplanta diariamente, às vezes no mesmo dia você muda de posição e, bom, enfim. Esse paciente, ele vai para o transplante sempre, o mais grave é que vai primeiro para o transplante. Então, também é muita sorte, porque naquele momento que atualizou, às vezes ele está em primeiro e quando chegou... Mas é atualizado rapidinho. Sei. A gente tem também os critérios especiais. Então, se o paciente tem, por exemplo, um câncer de fígado, ele entra, a gente menciona isso, ele tem uma prioridade em relação aos outros. Se ele tem, por exemplo, encefalopatia hepática grave, então ele tá ali, ele não tem uma doença de fígado, às vezes, tão grave do ponto de vista matemático, logarítmico, na fórmula do MELD, mas ele não tem qualidade de vida nenhuma. Ele é um jovem, muitas vezes, e ele está completamente comatoso ou semicomatoso. Esse paciente, ele entra numa fila especial. Um doador que já tem essa fibrose, ele pode doar esse fígado? Então, a gente chama de doador marginal quando ele tem alguma doença, né? E aí a família decide
se ele, naquele momento que a gente está listando, se ela quer listar para as duas filas, entendeu? Isso é muito... Ai, gente, leiam sobre isso, façam pergunta, é tão lindo. É muito lindo. Entre no meu canal do YouTube e assistam o vídeo. Eu tô lá chorando, falando de transplante de fígado, porque sempre que eu posso, eu entro nos transplantes de fígado, porque ali não existe maior confirmação de que a medicina é mágica. Esses médicos transplantadores, eu rezo, eles ficam me olhando, eu ajoelho na sala de transplante, eu dou a mão pro meu paciente que está ali todo, né, cheio de campo, cheio de coisa. Então, na verdade, os cirurgiões são outros, mas como você é a médica do paciente, muitas vezes você acompanha essa Muitas vezes. Se for num domingo, eu adoro. É um bom programa de domingo à tarde, entrar no transplante. E depois você vai encontrá-lo quando? Eu tenho que encerrar o programa. Eu vou encontrar o paciente? No dia seguinte, 2 dias depois. Acordou, você já tá lá juntinho. Muitos deles mandam áudio, mandam vídeo pra mim, que as famílias mandam, falando assim, doutora, você disse que ia dar certo e deu. Muito obrigada. Eu fico muito emocionada quando eu falo desse tema, porque eu acho que a coisa mais linda que a gente pode ver em medicina é um transplante. Volta aqui no Consulta Doutora e na outra oportunidade, independente do nosso tema, me lembra pra gente falar um pouquinho dessa vida após o transplante dos seus pacientes. Sempre que a gente fala de um organismo imunodeprimido, a gente fala dos transplantados, mas parece que é uma coisa muitíssimo difícil. Pelo que você falou, a vida pode ser normal depois de um transplante. Volta então pra gente falar e não me deixa esquecer de a gente abordar esse tema. A vida pós-transplante é vida, é maravilhosa e ela é muito mais preciosa. É isso que eu tenho pra dizer, assim, num resumo, pra todo mundo ficar a fim de ouvir mais. Com certeza. Está convidada a voltar, viu, doutora? Obrigada. Doutora é referência nesse assunto, é referência no tema, na área dela. Vou passar os contatos, 0 operadora 11 50 51 5969. 50 51 5969. O Instagram é Instituto Mônica Viana. No Facebook, a mesma coisa, Instituto Mônica Viana. E o YouTube, que a doutora mencionou aqui, para você assistir os vídeos dela, doutora, abreviado, Mônica Valverde Viana. Você encontra lá no YouTube os vídeos que a doutora prepara com bastante carinho. Obrigada por ter vindo. Bom fim de semana, bom fim de tarde, viu, doutora? Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns pelo programa cada vez melhor. Obrigada. E muito obrigada pela oportunidade sempre. Obrigada, viu, doutora? O pessoal elogiou bastante aqui a participação da doutora, todos dizendo que ela esclarece as nossas dúvidas, fala de maneira simples e fácil. Vamos fazer o seguinte, o vídeo fica disponível lá no canal da HIT no YouTube. Você vai ter um excelente fim de semana, eu tenho certeza. Curta bastante a sua família. Eu te vejo aqui ao vivo na segunda-feira, às 3h35 da tarde. Nosso encontro já está marcado, sempre com um tema imperdível, precioso, que a gente recebe uma aula todo dia. Até segunda. Tchau.